Então, pessoal, vamos agora para a Geografia, página 393, e nós vamos fazer até a atividade da página 397. Nós vamos trabalhar nesta lição os aspectos econômicos do nosso país, certo? Então, ele inicia dizendo assim: o Brasil tem centenas de atividades econômicas. Nosso país tem fábricas dos mais variados produtos, fazendas com plantações de produtos agrícolas e criação de gado, as quais produzem carne e leite. Para isso, há uma enorme rede comercial e de transportes ligando áreas urbanas e áreas rurais do país. No Brasil, portanto, a riqueza é produzida por milhares de pessoas que trabalham em setores econômicos bem diversificados. Observe as imagens acima e indique as atividades econômicas que você identifica. Em sua moradia, os adultos trabalham em quais atividades econômicas? E aí, vocês vão dizer pra gente no que os pais de vocês trabalham, avós, tios, os adultos que moram com vocês, em quais atividades econômicas eles trabalham, certo? E também você vai identificar nessas imagens qual atividade econômica que está sendo indicada aí, certo? Em cada imagem dessa aí, da página 393. Vamos continuar. A agricultura, página 394. O trabalho de preparar a terra, plantar e colher chama-se agricultura. Sublinha isso. Os principais produtos agrícolas do Brasil são, sublinha também, tá? Cana-de-açúcar, laranja, milho, soja, mandioca, arroz, café, tomate, batata e feijão. As pessoas que trabalham com agricultura chamam-se agricultores, lavradores ou camponeses. Alguns trabalhadores moram no campo. Vou tomar uma aguinha. Alguns trabalhadores moram no campo. A gente já leu bastante hoje, né? Outros moram nas cidades e se deslocam até o local de trabalho no campo. Entre estes, há os boias-frias, que geralmente são contratados na época das colheitas e ganham por dia de trabalho, certo? Eles são contratados só quando já está na época da colheita. Atualmente existem dois modelos de prática da agricultura: agricultura familiar e agronegócio. Vamos ver qual é a diferença. A agricultura familiar é feita pelo agricultor e sua família com instrumentos simples em pequenas propriedades. A produção desse tipo de agricultura abastece a mesa do brasileiro com mandioca, feijão, milho, arroz, legumes e hortaliças. Na agricultura familiar pratica-se a policultura, isto é, o plantio de vários produtos. Mais de 80% dos estabelecimentos agropecuários são familiares. Eles respondem pela economia de 90% dos municípios com até 20 mil habitantes. Você conhece alguma propriedade agrícola? Ela fica próxima ao lugar em que você vive? O que é cultivado nessa propriedade? Pensa sobre essas questões e responde, tá? No agronegócio, pratica-se em geral a monocultura. Na agricultura familiar, policultura, onde a gente consegue plantar, onde há o plantio de vários produtos ao mesmo tempo. E no agronegócio, pratica-se em geral a monocultura, isto é, o cultivo de um só tipo de produto agrícola. Os produtos são vendidos para as indústrias nacionais ou exportados. Os principais produtos brasileiros exportados são soja, açúcar, celulose, café, farelo de soja, suco de frutas. Em algumas áreas empregam-se métodos modernos de cultivo: sementes selecionadas, preparo da terra, orientação de agrônomos, uso de máquinas no plantio e na colheita. As grandes propriedades no campo são denominadas latifúndios. Grandes propriedades, latifúndios. Seus proprietários são os latifundiários. As pequenas propriedades chamam-se minifúndios, ok? Primeira questão, página 395. Encontre no diagrama o nome de alguns dos principais produtos agrícolas brasileiros. Fácil. É só voltar na página 394 e você
Já vai encontrar. Segunda questão. Pinte os quadrinhos com a cor correspondente aos tipos de agricultura. Então, cada frase dessa está relacionada a um tipo de agricultura. E você vai pintar o quadrinho de acordo com a cor que está no tipo de agricultura, indicando lá, tá? Azul, policultura, vermelho, monocultura, laranja, agricultura familiar, verde, agronegócio, tá? A pecuária. Vamos continuar na página 395. A geografia também estuda as atividades rurais ligadas à pecuária, isto é, a criação de gado, criação e reprodução de animais para o comércio e para abastecer o mercado consumidor de leite, carnes, couro, etc. A pecuária e a agricultura são atividades muito ligadas, pois costumam ser desenvolvidas em um mesmo local ou em locais próximos e há grande dependência de uma em relação à outra. Por exemplo, os animais necessitam de ração, de capim e outros itens de alimentação que vêm das plantações. As fezes dos animais podem ser usadas como adubo natural para diversos tipos de cultura. Cultura aqui no caso é a plantação, tá? Os donos de gado são chamados pecuaristas e as pessoas que trabalham com os rebanhos recebem denominações como vaqueiros, boiadeiros, retireiros, peões, pastores. Rebanho é um conjunto de muitos animais da mesma espécie, um substantivo coletivo. Com a pecuária, página 396. Com a pecuária, obtém-se matérias-primas para as atividades da agroindústria, como leite para os laticínios, para fabricar queijos e outros derivados, carnes para frigoríficos, couro para a indústria de calçados, etc. O grande destaque econômico da pecuária é a produção de carne, bovina, suína, bufalina, ovina, caprina, galinácea ou de aves em geral. Leite, bovino, bufalino, ovino e caprino e ovos galináceos. Também se criam animais de montaria, como os equinos, muares e asininos. Conforme a especialização da pecuária, podemos classificá-la em... Aí tem várias classificações, tá? Apicultura, criação de abelhas, aí tem dizendo as classificações e o que é criação de quê? De peixe, criação de rã, bicho de seda, de ave. E aí você vai ler com bastante cuidado isso aí, tá? Para saber a diferença entre uma e outra. Quando analisamos o modo de praticar a pecuária e a tecnologia empregada, podemos dividi-la ainda em pecuária extensiva ou pecuária intensiva. A pecuária extensiva é aquela na qual os animais vivem soltos em extensas áreas, sem maiores cuidados, e o índice de produtividade é baixo. A pecuária intensiva, ao contrário, se caracteriza por serem os animais vacinados e criados em cocheiras e por se alimentarem de rações especiais, além de receberem cuidados veterinários. Todo esse cuidado tem o objetivo de aumentar a produção, certo? Deixa eu ver aqui agora, tem duas imagens aí, um exemplo de pecuária extensiva e um exemplo de pecuária intensiva. O rebanho mais numeroso do Brasil é o bovino. O gado bovino é criado para produzir leite, gado leiteiro, ou para fornecer carne e couro, gado de corte. Agora vamos para as atividades. Página 397, onde a gente encerra nossas atividades da questão 1 à questão 3. Com base nas informações dos textos, complete as frases. Pecuária é, lá no comecinho. Na pecuária, tananã, os animais são criados soltos. No comecinho da 395, tem falando que é pecuária. Na pecuária, tananã, os animais são criados soltos. Letra B, na pecuária, tananã, os animais são criados em áreas menores. Exatamente, na página 396, você vai encaixar aí pecuária extensiva e intensiva. Vai ver qual dos dois e vai colocar para completar aí corretamente a frase. No Brasil, o rebanho mais numeroso é o... Acabei de falar, final da página 396. O livro está facilitando bem a nossa vida hoje, né? Segunda, analise os tipos de pecuária citados na página anterior e responda. Quais criações existem no lugar onde você vive? Quais criações, letra B,
não existem no lugar onde você vive. Os tipos aqui, né? Os tipos de pecuária, as especializações: apicultura, avicultura, cunicultura, equinocultura, piscicultura, ranicultura, sericultura, suinocultura. Você vai ver qual dessas tem no lugar onde você vive e quais não tem. Letra C. Que animais você conhece?